Bendito seja o Senhor Jesus. Sim, nós te amamos, Senhor, com todo o nosso coração. E que bom estarmos aqui mais uma sexta-feira. Você não pôde estar aqui hoje, mas é um privilégio poder separar esse tempo. Sabemos que a presença de Deus, ela não se limita a quatro paredes, né? Sabemos que Ele está aí com você, Ele está aqui comigo e tem uma mensagem para falar aos nossos corações nessa noite. Deixa eu me posicionar aqui. Que desafio poder compartilhar uma mensagem do Senhor para o seu coração e contando com a graça de Deus. Antes de abrir a palavra, eu quero orar com você. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos trouxe vida por meio de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, nessa noite, Pai, aprender mais de Ti, por meio da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. A Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos instrui, que nos transforma. Senhor, fale conosco através dela. Espírito Santo, abra nossa mente, abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para lermos, ouvirmos, entendermos e aplicarmos, ó Pai, a Tua palavra à nossa vida, ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua presença aqui, usando, meu Pai, como Teu instrumento, Senhor, para manejar a Tua palavra, conforme o desejo e agrado do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você que tem nos acompanhado aí às sextas-feiras, né? As últimas sextas-feiras, nós temos tido o privilégio de mergulhar na palavra de Deus, nos livros de 1ª e 2ª Reis, e temos visto, por meio das pregações, das ministrações do pastor Oliver, do Fábio, nós temos visto o quanto Deus, Ele tem usado os profetas e os reis para cumprir os propósitos dEle e de forma soberana, estabelecendo a vontade dEle na terra. E na sexta-feira passada, o pastor Oliver, ele nos trouxe uma mensagem que muito nos edificou, muito nos abençoou, que estava lá no capítulo 9 e 10 de 2ª Reis. Inclusive, você já pode abrir a sua Bíblia lá, por favor. 2ª Reis 9 e 10. Opa. É a palavra que ele compartilhou conosco semana passada, com o tema Como Cumprir a Missão. Quem não estava aqui na semana passada, essa mensagem ela está disponível no YouTube. Eu encorajo você a ouvi-la, porque foi um instrumento de bênção em nossas vidas, de edificação, de exortação, e certamente também vai ser um instrumento para que você compreenda melhor a palavra que agora nós vamos ouvir. Então, eu pretendo continuar nesse mesmo capítulo que ele ministrou, trazendo um novo tema a partir deles mesmos. Então, não vou ler todos os textos, mas vamos recapitular aqui parte do que foi ministrado para que a gente compreenda o contexto dessa palavra. Então, como nós vimos, Deus deu uma palavra para o profeta Eliseu. Eliseu, ele devia ungir Jeú como rei, para que, através de Jeú, fosse cumprido o propósito de Deus. E Deus deu uma missão a Jeú, e o profeta deixou claro para ele que missão era essa que ele devia cumprir. E nós vimos que a missão que Deus deu para ele era acabar com a idolatria, que o povo dele, o povo de Israel, estava mergulhado na idolatria, e por meio de líderes, que os conduziam à idolatria, que foi estabelecida
pela família de Acabe. Então, Jeú tinha a missão de eliminar a família de Acabe, e foi isso que nós vimos como um meio de Deus de limpar Israel, que estava mergulhado na idolatria, na adoração a Baal. Então, como a gente viu, lá no capítulo 9 de 2 Reis, tem o seguinte: o próprio Jeú, ele disse, como pode haver paz, 2 Reis 9, 22, como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e a feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então, por causa dessa idolatria, Deus deu a missão para Jeú, de eliminar a família de Acabe. E Jeú, ele levou essa missão a sério. Nós vimos isso na semana passada. Ele eliminou, então, a família de Acabe, não só a família dele, como também todos os parentes, né, que fazem parte da família, mas os amigos pessoais, de modo que não sobrou nem um sobrevivente que tinha relação com a família de Acabe. E a gente viu também como ele destruiu não só essa família, mas também os ministros de Baal, que conduziam o povo à adoração a esse Deus. Então, e depois também nós vimos como o próprio Jeú, apesar de ter cumprido essa missão, que Deus o confiou de exterminar, né, de eliminar a idolatria por meio da morte da família de Acabe, por meio da morte dos ministros de Baal. Apesar disso, com o passar do tempo, o próprio Jeú, ele não permaneceu fiel a Deus. Então, ele foi infiel. E isso está escrito em 2 Reis 10, 28, que diz o seguinte: assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Ele cumpriu o que Deus tinha dito para ele fazer. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Então, como a gente viu, o próprio Jeú se tornou, passado um tempo, né, depois que ele foi usado por Deus como instrumento para acabar com a idolatria, ele mesmo se tornou um instrumento para conduzir o povo à idolatria. E quando nós olhamos para a história de Israel, para a história desse povo que Deus escolheu, a gente vê como o tempo todo eles se desviavam do caminho do Senhor. Na verdade, a Bíblia mostra, desde o princípio, como a idolatria ela foi introduzida. Embora o primeiro mandamento já tenha sido, como está lá em Êxodo 20, não terás outros deuses além de mim, nem farás para ti outro ídolo no céu, na terra e debaixo da terra. Por diversas vezes a gente vê o povo se desviando do Senhor, do único Deus verdadeiro, para adorar outros deuses, deuses pagãos, como nós lemos, a adoração a Baal, que era um deus cananeu, que o povo o adorava, acreditando que ele era o Deus o Deus da fertilidade, né? O Deus que dava a colheita, que dava os filhos. Então, existia essa adoração a Baal. Mas a gente pode lembrar, desde o princípio, após a libertação do povo, que Deus tirou o povo do Egito, e passado 3 meses depois que eles estavam caminhando pelo deserto, a gente pode lembrar do Monte Sinai, quando Deus chama Moisés para dar para ele os mandamentos, as tábuas da lei, e o povo acha que Moisés demorou demais e pediu que Arão, com quem eles tinham ficado, pediu que ele fizesse ídolos, um Deus, para que continuasse guiando eles naquela jornada. E assim, eles fizeram, né, é uma história bastante conhecida, eles fizeram um bezerro de ouro, como sendo
um Deus, um falso Deus, para conduzi-los. Então, a gente vê o homem sempre procurando algo fora de Deus para tornar o seu Deus com D minúsculo. E assim continuou. E assim a história da humanidade continuou. Você já parou para pensar como nós, seres humanos, somos idólatras? Como o nosso coração ele se inclina tão facilmente à idolatria? E não é à toa que a idolatria, na verdade, ela é um dos temas principais nas Escrituras. As Escrituras, elas descrevem a idolatria como um problema central no coração do homem. A gente pode ver isso lá em Romanos capítulo 1, você pode ir lá, se assim desejar. Romanos 1, a partir do 18, eu vou ler aqui rapidinho. Está escrito o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato obscureceu-se. E aí depois, lá no verso 25, diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, aqui, esse texto ele nos mostra como a idolatria ela é um problema do ser humano, que ao invés de adorar o seu Criador, adora as coisas criadas, os seres criados, cria coisas para adorar. Então, geralmente, né, a gente associa a idolatria a imagens, a estátuas, e fato que isso também é, sim, idolatria, que acontece em diferentes religiões, de diferentes maneiras. Mas a idolatria, ela é presente também no nosso coração. No nosso coração, nós cultivamos diferentes ídolos que não é necessariamente uma imagem, uma estátua diante da qual nós nos curvamos, mas coisas, sentimentos, objetos que nós criamos e nos curvamos. Então, você pode pensar, quais são os ídolos do coração? Quais podem ser esses ídolos do coração? Um ídolo, na verdade, pode ser qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Qualquer coisa que seja tão essencial, tão fundamental, que se por acaso você não tiver ou se você perder, a vida pode ficar sem sentido, não há sentido em vivê-la. Se alguma coisa se torna mais fundamental do que Deus para minha e a sua felicidade, se alguma coisa se torna mais essencial que Deus para o meu senso de valor, para que a minha vida tenha sentido, eu corro o risco de estar diante de um ídolo. E o ídolo, ele se instala no nosso coração de diferentes maneiras. Geralmente, nós tomamos coisas que são boas, coisas que são legítimas, que Deus nos permite ter, Deus nos permite ansiar, mas nós tornamos essas coisas em bens supremos, fazemos delas nossos bens últimos. E quando o nosso coração diviniza essas coisas, quando nós as tornamos o centro da nossa vida, então, porque achamos, né, que através dela que a gente vai encontrar satisfação, segurança e sentido, isso se torna um ídolo.
um ídolo a ser combatido no nosso coração. Então, nós podemos pensar em diferentes coisas. A carreira profissional, uma carreira profissional de sucesso que a gente coloca acima de Deus. Nós podemos pensar no amor, no romance, em relacionamentos, quando nós ansiamos de tal forma que, se a gente não tem, parece que não temos a felicidade, não encontramos o verdadeiro sentido da vida, principalmente nessa área emocional, essa área afetiva, de relacionamentos. A gente vê de forma tão presente na música popular, na arte, como elas projetam no outro anseios que o ser humano é incapaz de suprir. A nossa cultura tem uma forte idolatria em torno do amor, do relacionamento, do casamento. Então, isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Ministério pode se tornar um ídolo quando nós substituímos o nosso relacionamento com Deus pelo fazer algo para Deus. Isso pode se tornar também um ídolo em nosso coração. O dinheiro, quando nós acreditamos que é Ele que vai suprir todas as nossas necessidades, quando se faz tudo para tê-lo, deixando de priorizar Deus, deixando de cuidar de si mesmo, de sua saúde, enfim, diferentes coisas podem se tornar ídolos no nosso coração. Que você, essa palavra primeiro é para mim, que cada um de nós olhe para dentro de si e pense e considere quais são esses possíveis ídolos a serem combatidos no seu coração. E como identificar, então, esses ídolos? Como nós podemos identificar? Quando algo absorve completamente o nosso coração, quando algo absorve completamente as nossas emoções, a gente pode considerar que ali está um ídolo. Quando a gente é capaz, por exemplo, de tornar a nossa oração, inclusive, um meio para se ter algo que a gente acredita ser tão essencial, tão fundamental, que a nossa oração ela não passa a ser de relacionamento com Deus, não passa a ser de adoração a Deus, mas ela passa a ser um meio, um instrumento de pedir, pedir e pedir, para que Deus me dê e me dê e me dê a qualquer custo aquilo que eu acredito ser algo que eu realmente preciso. Nós sabemos, sim, que Deus ele é a fonte, né? E Ele nos convida a irmos a Ele, a pedirmos tudo que nós desejamos, porque é Ele quem de fato nos dá. Mas quando o nosso relacionamento com Ele se limita a pedir alguma coisa específica que nos impede de adorar a Ele através da oração, pode ser que tenha um ídolo aí a ser identificado. Inclusive, quando a gente pensa em abrir mão, na verdade, né? Quando a gente abre mão dos princípios da palavra de Deus, quando a gente quebra princípios para ter algo, para conquistar algo, estamos também tendo o risco de estar diante de um ídolo. Então, você pode fazer perguntas para você. O que eu mais quero e o que eu mais temo perder? Que prazer eu quero tanto ter que estou disposto até a pecar a fim de obtê-lo? São perguntas que podemos fazer para identificar se há algum ídolo em nosso coração. Então, uma vez identificado, como vencer a idolatria? Como derrotar esses ídolos do nosso coração?
porque Deus nos chama a isso. E nós podemos e nós devemos enterrar esses ídolos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, que se compadece das nossas fraquezas. E não somente entregar, mas também nos voltar para nos voltar de todo o coração para o único Deus verdadeiro, para o único Deus que é o mesmo aquele que se revelou no Monte Sinai, que se revelou na cruz do Calvário. Então, uma maneira de nós vencermos é voltando os nossos olhos para o Deus verdadeiro, para o Deus da Bíblia. O único que, uma vez encontrado, ele pode verdadeiramente satisfazer os desejos e os anseios mais profundos do meu e do seu coração. Na carta para os Colonicenses, só achar aqui, Colossenses 3, diz o seguinte: uma das formas, para superarmos ídolos do nosso coração. 3:1, a partir do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele continua no 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, aqui está o segredo. É voltar a nossa mente para Jesus, é voltar os nossos pensamentos para Ele, para o amor dEle, que é um amor incomparável, e voltar para Ele os nossos olhos. E, além disso, ter em Jesus, tornar Ele mais atrativo para o nosso coração, tornar Jesus mais bonito, mais atrativo para a nossa mente, do que as coisas que facilmente podem se tornar esses ídolos. Então, nós podemos olhar para Ele, e olhando para Ele, os ídolos do nosso coração, eles serão sim destronados, porque diante de Jesus a redenção, nele há libertação, nele há transformação. Então, só o fato de nos voltarmos verdadeiramente para Jesus, nós estamos no caminho, da libertação, que é processual, que é constante, e por isso que nós devemos sempre olhar para Ele, estar em relacionamento com Ele, em intimidade com Ele, buscando ser cada vez mais livres de tudo que possa nos escravizar. Os ídolos do nosso coração, a gente sabe que eles sempre vão nos desapontar e causar desilusão. Geralmente, aquela impressão que a gente tem: uau, quando eu tiver aquilo que eu tanto desejo, quando eu tiver aquilo que eu tanto anseio, aquela coisa que vai trazer a felicidade, sentido para a minha vida. Geralmente, quando a gente conquista, consegue, se esvai. Essa impressão, esse sentimento, ele se esvai, porque os ídolos, eles sempre nos deixarão desapontados, sempre nos frustrarão. E talvez existam pessoas que pensam que não estão sujeitas à idolatria, como o próprio Jeú, não é? Ele foi usado por Deus como instrumento para destruir a família de Acabe, que era uma família que instituiu a idolatria a um falso Deus. Ele destruiu os próprios ministros de Baal. Ele foi usado, ele mesmo disse: o meu zelo pelo Senhor me leva a destruir esses ídolos. E passou-se um determinado tempo, nós vimos inicialmente, ele mesmo foi usado para
conduzir o povo à idolatria. Então, todos nós estamos sujeitos a nos inclinarmos para algum ídolo. Nenhum de nós está imune, como a Bíblia fala. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então, cuidemos para que as nossas finanças, né, a nossa vida financeira, ela não se torne um ídolo, que o dinheiro não se torne um ídolo na nossa vida, que o meu desejo de casar, de ter alguém ao meu lado, não se torne um ídolo, que o desejo de eu ter um filho, de ser mãe, de ser pai, que o desejo de servir a Deus não se torne um ídolo, que o desejo por qualquer coisa que seja não se torne um ídolo, e nós precisamos estar atentos ao nosso próprio coração, para que, de fato, a idolatria ela não se estabeleça. Nós, de fato, precisamos estar continuamente na dependência de Deus, para que, por meio dessa dependência, Ele sempre nos advirta quando algo ameaçar, tirar Ele do lugar que lhe é devido, do lugar que é dele por direito, que é o trono, nada mais que o trono do nosso coração. Ele, na verdade, desde o jardim do Éden, desde a queda, o nosso coração, ele é sedento, ele é faminto, porque saímos do lugar de plenitude, saímos do lugar onde, de fato, o nosso coração era pleno. Tem, inclusive, um ditado que diz que no coração do homem, e eu acho real esse ditado, que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E é fato. E somente Deus, somente o único Deus verdadeiro, somente Jesus Cristo pode preenchê-lo. Somente Jesus Cristo pode nos devolver o verdadeiro senso de valor, de dignidade. Somente Ele pode preencher anseios profundos do nosso coração. Então, nós podemos ter essa sede saciada, não nas coisas, não nos objetos, mas no próprio Deus. Inclusive, para encerrar, eu quero ler com vocês uma palavra que está em João. Só um minuto. João 6, que diz João 6, a partir do 36, que diz o seguinte. Desculpa, a partir do 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ao desespero, ao anseio no coração dessas pessoas aqui, e que também muitas vezes grita no nosso coração. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Glórias a Deus por esse Filho amado que Ele enviou para ser o que realmente, como Ele mesmo se diz, o pão da vida, aquele que sacia a nossa sede, essa sede que é insaciável. Sempre será insaciável longe de Deus, sempre será insaciável longe de Jesus, mas nele está aquilo, nele tem a própria vida, como ele mesmo disse aqui. Pois o pão de Deus, o Jesus Cristo, é aquele que dá vida. Ele é o que dá vida a mim e a você. Somente Ele é a resposta para anseios profundos do nosso coração. Amém? Então, eu quero te convidar a orar e a pedir ao Senhor Jesus, para que Ele exerça o senhorio no nosso coração, para que Ele de fato reine, para que Ele de fato ocupe o lugar que Ele morreu na cruz para ter, o lugar que Ele
morreu na cruz, entregou a sua vida a preço de sangue para reinar. Ele nos comprou, como a Bíblia diz, nós somos dele por direito. Então, que ele reine, que ele ocupe esse lugar. E somente dessa forma poderemos desfrutar de fato de satisfação, de sentido. E a partir disso, todas as demais coisas que ele diz que serão acrescentadas estarão de forma equilibrada na nossa vida e no nosso coração. Amém? Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor veio como pão da vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio como a resposta de Deus para o coração sedento e faminto do homem. Ah, Jesus, que nossos olhos se voltem para Ti, que o nosso coração, Jesus, se volte para o Senhor. Atraia-nos, Jesus, para Ti. Atraia-nos à Tua presença, Senhor. Atraia-nos para o conhecimento de Ti, para a busca do Senhor. Que mais, Jesus, do que as bênçãos, nós queiramos o Senhor, o próprio Deus verdadeiro, o Deus que é suficiente para nos suprir. O Senhor que sim é a nossa fonte de vida e fonte de todas as demais coisas. Mas que o Senhor, mais do que as bênçãos, seja aquele que reina, que ocupa o lugar de destaque no nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que tornamos os nossos anseios o alvo da nossa maior busca. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que tornamos os nossos desejos o alvo de estarmos todos os dias, o motivo de estarmos todos os dias diante do Senhor e não o próprio Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que nos desviamos de Ti como povo ao longo da história, como povo que o Senhor escolheu para ser propriedade Sua. O Senhor também nos escolheu para sermos propriedade Sua. Perdoa-nos pelas vezes que somos enganados pelo nosso próprio coração, que é tão enganoso como a Tua palavra diz, e nos desviamos de Ti, e nos voltamos para ídolos sem valor, como a Tua palavra diz, que jamais serão capazes, Senhor, de responder os gritos da nossa alma, que jamais serão capazes de nos suprir. E obrigada porque o Senhor é um Deus gracioso, que está sempre disponível, que está sempre disposto a nos perdoar, a nos purificar, a nos transformar, a se revelar a nós, a mostrar para nós o quão, sim, somente o Senhor é digno de ser buscado com prioridade, somente o Senhor é digno de ser adorado acima de tudo e de todos. Não há ninguém como o Senhor, não há nada que se compare a Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias, que faz com que o Senhor se compadeça das nossas fraquezas e faz com que o Senhor endireite os nossos caminhos. Ó Deus, o Senhor que sonda e nos conhece, vê o que há de errado em nós e endireita, Senhor, os nossos caminhos. Leva-nos para o lugar de devoção e adoração ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, o autor da vida, o único que pode devolver a plenitude, o verdadeiro sentido da vida aos nossos corações. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigada por tudo que o Senhor representa. Obrigada por nos convidar a permanecer em Ti. Obrigada porque há poder da parte do Senhor para nos transformar a cada dia e para nos tornar verdadeiros adoradores que só adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.